como uma igreja menina na fé. Porque às vezes nós temos uma dificuldade muito grande de expressar aquilo que declaramos a nossa fé. Quer um exemplo? Se alguém perguntar para você assim, quem é Deus? Qual seria a sua resposta? Não, para mim Deus é o Criador dos céus, da terra. Não, quem é Ele? Então, Deus é, assim, aquele que criou o homem. Sim, mas quem é Deus? Quem é esse Deus? Compreende que às vezes a gente acaba tendo dificuldade de explicar a nossa fé às pessoas? E aí às vezes a gente chega assim, ô, você já entregou a sua vida a Jesus? E ele fala assim, quem é Jesus? Não, Jesus é o Filho de Deus. Sim, mas quem é o Filho de Deus? E aí você vai se enrolando. Então diga comigo assim, ó, a igreja do Senhor precisa crescer. E o papel de pastor é exatamente esse, nutrir a igreja, orientar a igreja. E eu estou falando nesses dias, caminhando para falar mais especialmente sobre o Espírito Santo. E no último domingo eu disse à igreja que a natureza do homem é composta, ou a natureza do homem, o ser humano, ele é trino. Para explicar por que Deus é trino. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Sim ou não? Deus é trino, sim ou não? Ele é Pai, Filho. Vamos juntos? Ele é o quê? E nós somos Espírito e corpo. Como seríamos a imagem de Deus se não fôssemos trino? Então logo, para ser a imagem de Deus, precisamos ser trino. Espírito, alma e corpo. Acontece que o espírito do homem, ele é como luz, como lâmpada do Senhor. O espírito é uma espécie de farol, de guia. Aquele que encaminha, que dirige. Esse é o espírito. Provérbios capítulo 20, versículo 27 vai dizer: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. João no capítulo 3, versículo 3, quando Jesus Cristo é indagado, é interrogado acerca da salvação por Nicodemos, Jesus diz para Nicodemos, é necessário que nasça de novo. Aí Nicodemos disse assim, como pode um homem nascer sendo velho? Seria possível voltar ao útero materno? Ao ventre de sua mãe? Aí Jesus disse, não, nada disso, Nicodemos. É necessário nascer da água e do Espírito. Aqui Jesus está sinalizando algo muito interessante. Nascer do Espírito. Aqui Jesus Cristo está sinalizando que o homem tem alguma deformidade no espírito e precisa nascer de novo para ter a salvação. Eu quero mostrar uma imagem para você. Dá para colocar aqui no telão? Dá para colocar aqui na tela? Por gentileza.
Dá uma olhada nessa imagem aí. Nós temos antes da queda. Os irmãos sabem o que significa essas letrinhas? Vamos lá, vamos juntos. O que é? E depois da queda? Mudou alguma coisa? Mudou apenas a forma da imagem. Por que eu mudei aí? Para fazer com que os irmãos entendam, compreendam de uma vez por todas, como nós ficamos deformados depois do pecado do homem, do pecado de Adão. Porque Deus nos criou para uma pureza. Deus nos criou para ser eterno. E aí, coloque de novo aí na tela, pode deixar na tela. Aí antes da queda, olha como nós fomos criados para ser. Nós fomos criados para ser espírito. Olha como é que está o espírito. Quem mais predomina aí antes da queda? Não é o espírito? Aí depois, a alma e o menor de todos, o corpo. Percebe que nós temos uma lâmpada grande. A alma do homem, que é a psique, é a mente, é o pensamento. Veja bem, o homem pensava mais do que o corpo, e o espírito era maior do que os pensamentos. Esse aqui é o homem puro, o homem original. Deus criou a gente para ser exatamente isso, exatamente nessa mesma sequência. Espírito grande, alma e depois corpo. Com essa mesma prioridade. Primeiro o espírito, depois a alma e depois o corpo. Mas acontece que depois do pecado do homem, olha como nós ficamos aí, olha a segunda imagem. O espírito ficou pequenininho, a alma, que é a mente, irmão, nós estamos, as filosofias, o Kelber é que gosta de filosofia. Pensa, irmão, tem hora que o Kelber fala assim, eu falo, Kelber, você está indo para onde? Para trás, você está indo de ré, para frente? Ele fica filosofando, falando. Eu falo que ele viaja, de vez em quando ele viaja. Ele gosta. É o que ele gosta. Aí o homem, irmão, ele ficou exatamente assim depois da queda. A mente, os pensamentos, as suas viagens da mente, a filosofia e tal, aquela coisa e tal. Olha o espírito, o tamanho, pequenininho. E aí a dedicação por corpo, porque pelo tamanho aqui dá para se ver a dedicação. A dedicação do corpo. Percebe que quando o apóstolo Paulo escreve sua carta, uma das suas cartas, ele diz assim, olha, eu espero que você esteja tão bem de saúde, isto é, no corpo, como bem vai a sua alma. E Paulo aqui está dizendo da alma como alma e espírito, mas ele estava fazendo uma palhinha, que às vezes deixava ou ficava um pouquinho, estava tão espiritual que o corpo estava meio de lado. Ele estava falando de um ponto de equilíbrio aqui. Mas também ele estava dizendo o seguinte, se você está bem no espírito e na alma, é possível que o corpo esteja
bem. Já viu alguém, irmão, que está com a alma batida? Eu disse isso domingo, é ou não é? Irmão, o semblante dele denuncia. Por mais que ele passe um ruge, um pó, um batom de arroz, ou um pó de arroz, um batonzinho, passa um negocinho, sei lá, esses negócios aí que eu não sei o nome. Vem quando a gente vai gravar e aí me fala, as meninas, pai, tem que passar um negócio, tem que pai, tá. A gente vai gravar, vai dar entrevista, alguma coisa, tem que tampar aqui, pastor, porque está dando brilho lá na tela. Irmão, pode fazer isso tudinho, se a alma estiver abatida, se o espírito estiver abatido, deforma tudo, sim ou não? O corpo denuncia. Daí a importância de você investir no espírito e na alma. E aí, a alma, eu já disse, é a psique, né? O corpo é a habilitação da alma e do espírito. Então o que é o corpo? O corpo, irmão, é o gabinete que recebe essa estrutura, falando na linguagem da informática, que é placa-mãe, que é mais não sei o que é mais não sei o que. O corpo, então, é a estrutura, o corpo é a vasilha que recebe esses ingredientes. Só para que você entenda essa estrutura agora. Tudo bem, pode tirar da tela, obrigado, viu? Obrigado. Mas hoje eu gostaria de falar sobre as características de nosso espírito. A obra de Jesus na cruz do Calvário ela veio com um propósito de restabelecer o estado original do homem. Os irmãos estão me entendendo, sim ou não? A obra de Jesus na cruz do Calvário tem como propósito restabelecer o estado original do homem. Isto é, reconciliar o homem com Deus, para que torne aquele modelo de antes da queda. Para que trabalhem, para que a igreja cristã trabalhe, para que voltemos-nos ao estado original da criação. E quando é que se dará a conclusão disso tudo, pastor? Na eternidade. Agora, só vai para a eternidade quando a gente busca a mudança para o estado original. Quando a gente aceita esse compromisso com Cristo, essa aliança com Cristo. E aí, queridos, olha as características do nosso espírito. Nós fomos criados para viver unidade. É diferente. União é estarmos juntos. Diga comigo, união é estar juntos. Unidade é sermos um. É diferente, sim ou não? Faz a diferença, sim ou não? Um dia desse eu vou pregar de novo a mensagem do purê de batata. Eu já ministrei há algum tempo atrás aqui. 7 anos atrás. 6 anos atrás. Percebe, queridos, que nós fomos chamados não para estarmos juntos por uma força religiosa. Pelo contrário, nós fomos criados para sermos um em Cristo para Deus. Então, olha a característica do nosso espírito. Somos um em Cristo. O que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É um espírito com Ele. Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17, dizendo exatamente isso, que
ao decidirmos por Cristo, ao aliançarmos com Cristo, nos tornamos um nele, com Ele. Eu disse domingo passado que um filósofo, sociólogo, chamado Émile Durkheim, ele escreveu acerca da sociedade, e ele dizendo que a sociedade funciona como se fosse um corpo, e cada membro desse corpo tem uma utilidade, cada membro desse corpo tem uma missão, cada membro desse corpo faz alguma coisa, cada membro desse corpo é parte desse mecanismo que faz o funcionamento do corpo. Só que, por causa de tudo isso, ele é ovacionado, ele é homenageado. Mas há 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo já dizia isso à igreja de Deus, à igreja de Cristo, dizendo: olha, irmãos, vocês são um corpo, vocês fazem parte de um corpo, em Cristo vocês são um. Ao escrever a igreja de Coríntios, ele diz: olha, nós fomos chamados para ter unidade, e ele disse assim: olha, e mesmo sendo um no corpo, nem todos são iguais, um faz uma coisa, o outro faz outra, mas há quase 3 ou 3.500 anos atrás, o salmista Davi dizia que na igreja, quando reunimos, nós funcionamos exatamente assim, cada um tem alguma coisa. A Bíblia vai dizer que quando nós reunimos como igreja, quando nós reunimos como igreja de Cristo, uns têm cânticos, outros têm salmos, outros têm louvores, outros têm dança, outros tocam, outros pregam, outros leem, mas cada um de nós somos parte imprescindível no corpo de Cristo Jesus. Como igreja, nós somos peça importante, fundamental no corpo. Diga para alguém que está perto de você: eu e você. Não, pode dizer acreditando que não vai ser nenhuma piadinha. Diga: eu e você fomos chamados para ser um em Cristo Jesus. Tem uma canção antiga de comunhão que diz assim: olha, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir: perdoa, minha irmã. Eu sou um com você no amor de nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor de nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Você pode aplaudir esse Deus? Eu não ensaiei com ele, obrigado, Marcos. No amor de Jesus. Somos um, querido. Nós fomos chamados para ser um. Sabe? Olha o que diz Paulo aos Efésios 2:10. Pois somos feitura sua, criado em Cristo Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 1:30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo. Efésios 4:24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E aí Paulo vai dizer aos Gálatas que nós fomos feitos em Cristo, ou em Deus,
para através de Cristo termos a mente de Cristo, isto é, a mente do Filho. É exatamente no Espírito que a nossa mente molda. Pensar como Cristo, agir como Cristo. Irmãos, o Espírito Santo, ele tem uma ação muito forte nas nossas vidas. A gente precisa compreender isso. Sabe, em Cristo nós somos regenerados. O que é isso, pastor? Moldados na alma. Porque a alma, irmãos, ela é regenerada. Olha o que o salmista escreve no Salmo 23, versículo 3. Você conhece esse texto? Salmos 23, 3. Refrigera a minha alma. Olha o papel de Deus, olha o papel do Espírito Santo, olha o papel de Cristo nas nossas vidas. Alma refrigerada. Eu disse que pensando do ponto de vista cibernético, é assim mesmo, João, que fala? Aquela carcaça que a gente chama de gabinete é o corpo, mas dentro está a placa-mãe e outras placas. Portanto, dentro estaria, se fosse um corpo, a alma e o espírito. Esses dias estava superaquecendo ali, e aí um rapaz veio, o técnico deu uma olhada e ele falou assim: pastor, nós vamos ter que substituir o cooler. Esse cooler aqui está muito antigo. Eu falei, mas por que ele tem que ser substituído? Ele está funcionando, ele está rodando. Ele falou bem assim: ele está rodando, pastor, mas ele não consegue refrigerar a placa. Aí o salmista Davi escreve isso dizendo o seguinte: olha, tem momentos da vida que a gente precisa ter a alma refrigerada. Eis a importância de ter o Senhor como nosso pastor. Quando nós temos o Senhor como nosso pastor, nós estamos habilitando para que Ele possa trabalhar na nossa alma, de modo a refrigerar. Sabe, querido, está na hora de você dispensar o superaquecimento da alma, no sentido mais negativo do superaquecimento, e permitir que o nosso pastor, o seu pastor, o pastor da igreja, o nosso Senhor, o sumo pastor desta igreja, possa refrigerar a tua alma. Isto é, refrigerar a tua mente. Porque é na nossa psique, é na nossa mente, que algumas tramas acontecem. Tem um ditado muito antigo, eu não sei se vocês conhecem, mas todo mundo aqui é mais velho do que eu. Opa, tem alguns mais novos. Mas o ditado diz que mente vazia. Ah, tem gente mais velha mesmo. Irmão, você já pensou uma mente sem a atuação do Espírito Santo? A mente sem a atuação do Espírito Santo, ela começa a enveredar por um caminho perigoso.
Pastor, por que existe ladrões, assaltantes, estupradores? Por que existe tanta coisa assim ruim? É porque a alma está sem refrigeração. A mente está sendo utilizada exatamente como um instrumento satânico. E infelizmente, é possível que eu tenha aliança com Deus e o velho homem de vez em quando dá uma ressaltada assim e traz em nosso sentimento, na nossa psique, um desejo de matar alguém, sim ou não? E o que é que muda isso, pastor? Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera minha alma, refrigera minha mente, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Lucas, o médico, no capítulo 1, versículo 46 do Evangelho que ele escreve, ele diz: a minha alma engrandece. O salmista Davi, 86, versículo 4, ele escreve: alegra a alma do teu servo, ó Deus. Irmãos, uma alma sem alegria, ela deforma tanto o corpo. Você pega uma pessoa com a alma batida, os primeiros sintomas que você vai perceber nela: olheira. Sim ou não? Olheira. Semblante meio caído. Pastor, uma pessoa que vive a vida toda assim abatida, morre cedo. Porque rir faz viver mais. Tem uns que não vai morrer nunca, então. Mas tem uns que é tão carrancudo, irmão, que cuidado. Traz ruga para a testa. Uma alma batida, ela é cruel com o corpo. Sabe qual é o problema? É que as nossas emoções, elas nem sempre são sujeitas ao Espírito. Lembra? A alma grande, a mente grande, o pensamento, as viagens, as filosofias, as viagens da mente. E não se submete ao Espírito. Isso é perigoso. Porque é isso que promove o pecado no homem. Paulo vai chamar isso de mente cauterizada. Já viu falar que tem gente que mente tanto que ele acredita na própria mentira? Cauteriza a mente. Tem gente que já perdeu o temor pelo Espírito Santo de tanto pecar repetidamente o mesmo erro. E esse é um problema muito forte. Porque não é o pecado que vai te levar para o inferno. Simplesmente. Espera aí, para ninguém falar que eu estou falando heresia. Calme lá. O problema não é o pecado, porque a gente tem a alma, a gente tem a mente, a gente tem a nossa estrutura pecaminosa. Sim ou não? É ou não é? Todo dia a gente está falhando. E todo dia a gente está pedindo perdão para Deus. É ou não é assim?
problema é que tem gente que já perdeu a alegria da salvação. Salmo 51, quando Davi vai fazer a oração, Salmos de número 51, observe isso. Eu quero que você preste atenção nisso. Salmos de número 51. Versículo 8. Faz-me ouvir júbilos de alegria, para que goze os ossos que quebraram. Esconde a tua face dos meus pecados e apague as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Olha o versículo 12. Torna a dar-me. Olha o que Davi tinha perdido aqui. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustenta com espírito voluntário. Sabe qual é o problema de muita gente? Que já perdeu a alegria da salvação. A alma, a mente não está subordinada ao espírito, porque o espírito é eterno, o espírito é puro, o espírito é imaculado, é limpo. Mas a gente, por não submeter a alma, o corpo ao espírito, a gente vai perdendo a alegria da salvação. O problema, querido, é que a perda da alegria da salvação te faz conviver com o pecado como se nada tivesse ocorrido. Vou repetir. O problema é que quando você não percebe que perdeu a alegria da salvação, isso te faz caminhar no pecado diuturnamente, sem se importar com a perda da salvação. Pastor, eu perco a salvação? Querido, se você aceitou o sacrifício de Cristo, se você aceitou a graça, e é aqui que está a chave da questão, se você aceitou, aliançou-se com Deus, não é para você perder a salvação. O problema, querido, é que um salvo sem a alegria da salvação é um esqueleto ambulante. Um salvo sem a alegria da salvação é um sal insípido, é uma lâmpada debaixo da mesa. E Jesus Cristo diz que Ele veio para garantir para garantir que a gente fosse sal, de tal modo que a gente pudesse temperar o mundo. Porque se a gente não servisse para temperar, se esse sal for insípido, para nada presta a não ser para ser pisado pelos homens. Olhe para cá. Eu quero chamar a sua atenção para algo para que eu finalize essa mensagem. Eu vou precisar de mudar o cronograma do culto aqui. Mas eu preciso de te dizer isso com toda a força da alma. Eu preciso falar isso para você. Tem gente que já faz hora que perdeu a alegria da salvação. Pastor, e quando é que eu percebo que perdi a alegria da salvação? É quando as coisas que você fazia no primeiro amor, naquele primeiro momento seu com Deus, já não tem mais significância,
já são colocados meio que de lado. Pastor, mas eu posso mudar isso? Claro que pode. Você veio hoje na igreja para ter a oportunidade de dizer ao Espírito Santo: eu quero mudar a história da minha vida. Para dizer ao Espírito Santo: eu não posso viver sem a alegria da salvação. Para dizer ao Espírito Santo: eu estou incomodado com esse estilo de vida que eu estou levando. E como salmista no Salmo 51, versículo 12: Senhor, torna a dar-me a alegria da sua salvação. Há quanto tempo você perdeu a alegria da salvação? Há quanto tempo você não tem prazer nas coisas do corpo? Há quanto tempo o seu compromisso com o corpo não está sendo cumprido? Há quanto tempo você está fazendo sofrer o corpo, porque a sua força não se pode ser vista mais? Com esses problemas nas minhas articulações, que graças a Deus está sarando, eu pude ver o quanto faz falta uma perna. Quando ela não responde corretamente aos estímulos que a central informa para ela que é para ela fazer. Eu preciso da ajuda desse bastão. Porque a falta desta ou dessa perna em algum movimento, se não houver sinergia, vai trazer comprometimento ao corpo. Aliás, eu cheguei a cair lá no início, porque a perna não respondia ao estímulo. E quando respondia atrasado. A falta. Preste atenção nisso. A falta de estímulo de um membro do corpo pode trazer dores terríveis ao corpo de Cristo. Eu não sei se você me compreende, mas quando eu perco a alegria da salvação, às vezes eu até respondo aos estímulos que a central informa, aos comandos, mas eu respondo atrasado. Eu respondo sem a força necessária, sem o respaldo necessário. E isso é danoso para o corpo. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque é possível. É possível que você mude. É possível que você mude.
o roteiro, o processo, até mesmo o caminho que você pode estar enveredando, e que você foi chamado aqui, trazido por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para dizer: é possível hoje mudar essa história. Isto é receber de volta a alegria da salvação. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu só gostaria que você fechasse os seus olhos. E que você pensasse comigo: você já foi ou não já foi mais feliz quanto a vida com Deus? A salvação já te trouxe mais alegria do que hoje ou não? Se isso tem ocorrido, peça agora ao Espírito Santo: devolva minha alegria da salvação. O Supremo Pastor da igreja está aqui entre nós para devolver a você a alegria da salvação. O Supremo Pastor da igreja pode te devolver hoje a alegria da salvação. O Supremo Pastor pode devolver hoje para você. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. O Senhor não desiste de você, querido. O Senhor não desiste de você. Pastor, mas eu já errei tanto. Peça hoje e Ele vai devolver a alegria da salvação. Ele não desiste. Ele tem a alegria da salvação. Ele restitui a alegria da salvação. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste. Esta é a mensagem de Deus para ti hoje. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele se importa. Ele compreende seu caminhar. E nunca vi amor tão grande. Assim. Ele não desiste.
Senhor não desiste de você, querido. O Senhor compreende o seu caminhar. O Senhor compreende o corpo que foi concebido, como dizia o salmista Davi, com a natureza pecaminosa. Mas você pode orar hoje como Davi: Senhor, devolva a minha alegria da tua salvação. Pastor, estou alegre com a salvação, não perdi ela. Então diga comigo: Senhor, me sustenta com o espírito reto, me sustenta com o espírito voluntário, renova dentro de mim o teu Espírito Santo. Olha, Senhor, se o Senhor tiver de tirar algo de mim, pode tirar, mas não retire a presença do teu Espírito Santo. Ah, você não pode perder. Pastor, eu estou chutando o pau da barraca, eu estou chutando tudo, eu estou largando tudo. Eu tenho uma mensagem para você: você pode ir aonde quiser, mas Deus não desiste de você. Ele não desiste, Ele não abre mão de você. E é por isso que Ele te trouxe hoje aqui. É por isso que Ele te trouxe hoje aqui a este culto, para dizer para você: é possível tornar a alegria da salvação, é possível voltar ao primeiro amor, é possível. Ele te trouxe hoje aqui para dizer: é possível retomar a caminhada, é possível ser feliz de novo, é possível. Ele trouxe você aqui para dizer: ei, é possível. É possível. Deus não desiste de você. Desiste de você. Cante. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Meu Deus. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Obrigada, Senhor. Ele não desiste. Deus não desiste de você, querido. Deus não desiste de você. É melhor você já ir pedindo a Deus: Deus, me dê hoje a alegria da salvação, porque eu quero ser funcional no corpo. Eu não quero estar atrofiado no corpo. Eu quero cumprir o propósito pelo qual eu fui chamado no corpo. Eu vou fazer a tua vontade. Diga comigo: Deus, em nome de Jesus, eu te peço hoje, devolva-me a alegria da tua salvação. Diga: Deus, eu quero estar ativo em benefício do corpo. Diga: Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro nossas alianças renovadas. Você pode aplaudir ao Deus que renova alianças. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Amém, 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 queridos. Amém. Que Deus te abençoe. Podemos assentar por um instante. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me
contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Amém, queridos? Amém, queridos? Amém, amados? Deus abençoe. Eu quero convidá-los para 2 atos. Eu fui surpreendido, e por isso que eu disse que eu precisava de fazer alguma alteração. Por isso mesmo não teremos certificado hoje. Não teremos certificados. Mas depois pode ser, a gente pode oferecer o certificado. Eu quero convidar ao altar do Senhor a pequena Maria Alicia Martins Borges. Ela nasceu no dia 24 de fevereiro deste ano. E os seus pais, o Vitor Borges da Silva, Suelen Aparecido dos Santos Martins. Por uma questão de medida de segurança, eu não vou pegar as mãos a criança. Vou apenas impor as mãos. Deixa eu colocar essa luva, né? Por gentileza, pode ficar aqui assim, de forma que a igreja... Isso. De forma que fique... Isso. Até para as fotos, né? A igreja cristã evangélica protestante, nós não temos o hábito de batizar crianças por alguns motivos. Primeiro, que não há nenhum registro de criança batizada na Bíblia. 2, não há nenhum batismo, não há nenhuma, obviamente, confirmação de batismo, porque fora batizado quando criança. Se não houve batismo de criança, não há confirmação. 3, porque o batismo, ele é para arrependimento dos pecados. Essa criança ainda não concebeu o pecado em si, ela não conhece o que é pecado para ela se arrepender dele. E por fim, porque Jesus Cristo não foi batizado na sua infância, mas ele foi, conforme escreve Lucas capítulo 2, e eu vou me abster da leitura em razão da exiguidade do tempo, mas ele foi apresentado no templo ao Senhor.
como de costume, no seu 8º dia após o nascimento. E ao ser apresentado no templo hoje uma criança, ela está sendo prometida a caminhar nos caminhos de Cristo. Certamente, se os pais ensinarem aos 12, 13 anos, quando já conhecendo o que é certo e o que é errado, certamente ela poderá descer as águas do batismo, aliançando-se com Cristo pelas águas batismais. Aos pais, eu preciso de deixar um texto de Salomão, capítulo 22, 6, Provérbios. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando crescer. Vitor e Suelen, não se desviará dele. Algumas coisas para se observar aqui. Primeiro, ensina a criança no, não é o, é no caminho. Percebe que não é o artigo, o, é no, é ensinar andando junto. Vocês podem ensinar tudo o que for certo, mas fazendo errado, a possibilidade dela fazer errado é muito grande. Porque nós somos estimulados a fazer aquilo que vimos e não aquilo que ouvimos. Portanto, se vocês ensinarem esta criança a não mentir, mas sempre que alguém liga ao telefone, você dizer para ela, diga que o papai não está, diga que a mamãe não está, obviamente ela será uma criança mentirosa. Ela será uma mãe mentirosa, uma mulher mentirosa. Esses valores, esse princípio, ela não viverá na sua fase adulta. Portanto, vocês têm uma missão: é ensinar no, é andando junto, é fazendo junto, é caminhando junto. Não adianta vocês dizerem que a igreja é um bom caminho para ela, se vocês não levam ela à igreja, não vai com ela à igreja. Não adianta dizer que a leitura da Bíblia é um bom caminho para a vida dela, se ela não vê vocês leem a Bíblia com ela. Portanto, vocês têm uma missão: é ensinar no caminho. 2. E até quando crescer. Filho é assim, você ensina hoje, amanhã, depois, e quando está velho, você continua ensinando. Às vezes, quando eu estou na casa de mamãe e cometo qualquer gafe, ela fala assim: olha, eu ainda posso te dar uma surra. Ela diz: cuidado, rapaz. Se ela estiver acompanhando, ela pode confirmar isso aí. Ela sempre acompanha os cultos aqui com a gente. E ela diz assim: olha, cuidado, rapaz, vigia, moço. Aí ela faz a frase célebre: você é pastor, mas eu ainda sou sua mãe. Não desista de ensiná-la. É até quando crescer. Para quê, pastor? Para ela não se desviar do caminho. Portanto, vocês têm uma missão séria. E eu gostaria, diante da igreja, como testemunha ocular de tudo isso, Deus, que está entre nós certamente, diante de mim como sacerdote na casa de Deus, de perguntar a ambos: vocês estão dispostos a fazer isso com essa criança? Prometem a Deus isso? Diante da confissão de vocês e da promessa no altar do Senhor, que Deus tenha esse dia 16 de maio de 21, que tenha esse templo, esta igreja, que é a nossa família, como testemunha entre mim e ti, pela apresentação desta criança. Vitor,
que tenha tudo isso como testemunho entre mim e ti, pela apresentação dessa criança. Diante da confissão dos senhores, eu vou apresentá-la ao Senhor e dedicá-la ao Senhor. Nós estamos apresentando, não estamos consagrando. O que se consagra deve ficar no templo, à disposição da família sacerdotal. É a apresentação no templo. Mas se quiser consagrar, a gente fica com ela aqui. Vai fazer companhia ali pro Emanuel. Vamos, por favor, a mãe, isso, fica dali, por favor, Vitor. A igreja pode ficar de pé, por gentileza, estenda suas mãos. Ali, Carol. Pai, em nome de Jesus, impondo as mãos, ó Deus, sobre a pequena Maria Alice, eu lhes apresento ao Senhor hoje essa linda princesa, diante da confissão dos pais, de declarar o Senhor como o Senhor da vida dela, da vida dessa família, e diante do compromisso deles, ó Deus, de ensiná-la no caminho que deve andar, eu a apresento ao Senhor e dedico no santo altar do Senhor, para que, ó Deus, a Alícia cresça em graça, para que a Alícia cresça, ó Deus, em sabedoria, além da estatura, e que o Senhor, ó Deus, possa ser o guia desta criança, que a vida da Alícia, ó Deus, seja bênção para a família, que a vida da Alícia seja bênção, ó Deus, para a cidade de Cáceres, para a igreja do Senhor Jesus, para o reino de Deus, para o Brasil e para o mundo. Ó Deus, eu abençoo esta criança em nome de Jesus, que ela tenha paz e saúde. Para a glória do teu nome, eu oro a ti e apresento em nome de Jesus. Vitor e Suelen, diante da igreja, eu declaro a criança Maria Alícia apresentada ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a igreja pode confirmar, diga amém. Deus abençoe, parabéns, linda princesa, parabéns, linda princesa. Tão logo confeccionada, a gente oferece o certificado de apresentação. Parabéns, Deus abençoe. Cante, cante, cante. Tudo entregarei. Nós vamos ofertar ao Senhor. Vocês vão receber aí o envelope. Por ti, Jesus, bendito, Nós vamos ofertar porque essa igreja entendeu um princípio. Tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. O Senhor quem provê para nós na nossa renda, o Senhor quem provê para nós no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Por isso mesmo, dedicamos a Deus sempre uma oferta da parte que nos cabe, da parte que é nossa. E também sempre oferecemos a Deus os dízimos daquilo que é do Senhor. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não deve nada a ninguém. Tudo o que oferecemos a Deus, certamente Ele nos dará em outras medidas, recalcada, sacudida e transbordante, conforme orienta a palavra de Deus. As irmãs já colocaram arroz na lata? Já ou não? Só eu que sou velho. Quando a gente coloca arroz na lata, a gente coloca o arroz, aí enche a lata. Ainda tem arroz no saco, no pacote. Aí você dá uns tapas assim, ó. Uns tapas na lata. Ou você pega ela e bate assim, ó. Você bate ela assim na bancada. Não é isso, irmão Rosenildo? Aí vai sobrando assim uma vaga assim.
Aí você coloca o restante. Olha só, recalcada. Aí você dá aquela sacudida, né? Sacode assim, sacudida. Aí você derrama. Aí cai alguns grãos. Aquilo é transbordante. Essa é a medida que eu quero liberar sobre a vossa vida nesse dia por este ato. Que Deus te dê uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Amém, queridos? Vamos ofertar ao Senhor. Cada um propõe, dê conforme propõe o seu coração, sem nenhuma tristeza. Graças a Deus. Isso. Vamos servir a Deus. Graças a Deus. Deixa eu orar com você. Você que está em casa e você separou o seu dízimo para ofertar a Deus e quer fazer de alguma forma a oferta e devolver os seus dízimos, você pode fazer agora mesmo. Agora mesmo. Você pode fazer por Pix. O Pix, a chave é 659-9631-3786. Pode fazer, vai dar tudo certo. Essa é uma conta da Caixa Econômica Federal. Se você quer fazer de uma outra forma, você pode entrar em contato e os tesoureiros. Nós orientaremos a melhor forma que você poderá fazer isso. Amém? Vamos orar a Deus? Segure aí a tua oferta. Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor agora. Eu quero declarar, ó Deus, provisão do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Celeiro cheio, celeiro farto, e que o nome do Senhor seja glorificado. Eu oro para que o Senhor prospere a vida da tua igreja e que o nome do Senhor seja na vida de todos glorificado. Em nome de Jesus, o nosso Cristo. Amém. Graças a Deus. Você pode sair do seu lugar respeitando assim o time, né? Não tumultua não. Vem um pouco, vem outro pouco. Traga a sua oferta no altar do Senhor. Pode trazer. Pode trazer. Deus, em nome de Jesus, consagra os dízimos ao Senhor e santifica para a glória do teu nome. Que o Senhor, ó Deus, dê ao teu servo abençoe. Amém, queridos? Amém? Amém. Graças a Deus. Eu vou encerrar o culto. Assim que eu encerrar o culto, eu vou pedir para os irmãos ficarem, porque hoje, como prometido, a diretoria da igreja sorteará aquela bicicleta lá, né? Não foi? Não é? Então nós vamos fazer isso agorinha. Então vamos ficar de pé, eu quero abençoá-los. Aqueles que estão em casa, deixa eu te falar, você está no canal,
Pastor, eu gostaria de ver o sorteio da bicicleta. Você pode ver, vai encerrar agora, o João vai encerrar, e ele vai abrir uma outra live só para o sorteio, para não misturar as coisas, ok? Aí ele vai fazer isso com toda a transparência, você vai poder acompanhar aqui. Se você que tem participado, Deus abençoe, que Deus te prospere. Amém? Queridos, terça-feira nós estaremos juntos para celebrar ao Deus da vida, para ser ministrados no culto da palavra. Eu creio que Deus vai reservar, depois eu vou dar uma palhinha do que Deus vai falar conosco aqui terça-feira. Depois eu mando para os irmãos, sabe? Depois a gente manda aí, nas mídias da igreja. Tá? Que Deus abençoe, quinta-feira estaremos juntos. Quando os irmãos forem orar, lembrem de orar pela Lu, a Luciana. Ela não passa bem de saúde, certamente passará por uma intervenção cirúrgica, agora, recentemente, nos próximos dias, né? Aliás, e ela carece das nossas orações. Eu quero pedir aos irmãos para continuarem orando, né, pela vida do pastor João Feitosa, que é o nosso pastor na cidade de Gurupi, no estado de Tocantins. Além de vice-presidente, é presidente da Junta Conciliadora de Pastores daquele estado. Ele teve Covid-19, foi infectado, e já por mais de 2 meses, depois de sarado, ele não tem mais Covid, mas as complicações da Covid o mantêm na UTI ainda hoje. Ele carece de nossas orações. O secretário também da igreja na cidade de Palmas, no Tocantins. E aí ontem, sábado, pela manhã, fomos surpreendidos com a transferência do presidente da nossa convenção do estado do Tocantins a São Paulo, também por complicações em decorrência da Covid. Esses homens de Deus, eles têm sido bênção no reino, homens de Deus, mas que em virtude do trabalho pastoral foram infectados, mas eu creio no milagre de Deus para a vida deles. Queridos, continue se cuidando, não tenham pânico, mas se cuidem. Pastor, eu já vacinei. A irmã Maria, ela chegou hoje aqui e disse assim: pastor, eu tomei a 2ª dose. Ela estava feliz, né, irmã Maria? Irmã Maria, o sobrenome eu esqueço. A irmã Maria lá atrás. E ela disse assim: eu tomei a 2ª dose. E ela falou: olha, pastor, mas eu vou continuar me cuidando. Vou continuar me cuidando, porque, né, eu preciso de me cuidar. Parabéns pela atitude, viu, irmã Maria? Continue cuidando, vai se cuidando. Agora eu quero dar um conselho à igreja: não tenha pânico, irmão, pelo amor de Deus. O pânico é a metade da doença. Não tenha pânico, pelo amor de Deus. Amém, queridos? Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, porque esse culto a Deus foi para a glória do nome de Jesus e foi muito abençoador às nossas vidas. Agora, Pai, quando nos despedimos, te peço que a tua bênção esteja sobre cada lar e família representados. Que não falte a tua graça, que essa semana seja uma semana de muita provisão do Senhor e de excelente surpresa para a glória do Senhor. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que não lhe falte provisão alguma. Que o Espírito Santo seja o seu melhor amigo. Que tudo que colocares as mãos para fazer, tenha de Deus prosperidade. Graça e paz da parte do eterno Deus, seja sobre ti e sua casa multiplicados. Não só agora, mas para todos sempre. E o povo de Deus diz: que Deus abençoe. Está encerrado o culto, queridos.